Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Ela Investe. E hoje eu vou conversar aqui com um convidado especial. Nós vamos falar de empreendedorismo, nós vamos falar de eventos, a gente vai falar do mercado de investidor, do mercado empreendedor, porque eu tô aqui com meu querido amigo Diego Virgílio. Obrigada pela visita, por participar do programa. Uma honra ter você aqui, viu? Honra minha estar aqui no seu programa, me sinto especial e vamos ter um papo bem legal aí. Então, eu estava lendo aqui a tua biografia, né? Você levou o seu primeiro produto, o Vela Porta Portex, por Shark Tank. A gente vai falar sobre isso porque eu achei o máximo. E principalmente da sua ousadia depois de ter procurar um Shark, né? E levou não e foi procurar o Shark. A gente vai falar disso porque eu acho que isso é fantástico. E em 2019 você teve a patente, e aí trabalhou bastante isso. Hoje você está à frente de novos ramos de tecnologia, aí que você tem uma software house que trabalha com muitas startups de sucesso. Eu quero que você também fale isso pra gente. Tem o Arrasta Pra Cima, que você é o idealizador, tá acima, tá coordenando. Em dezembro a gente tem uma próxima edição aí. E você também tem o seu podcast, que é o Arrasta Talks. Prazerzaço ter você aqui. Acho que a gente vai ficar uns 2 dias batendo papo, hein? Assunto tem. Assunto tem. Mas assim, queria que você falasse um pouquinho da tua jornada, tá? A gente falou aqui de Shark Tank, a gente tá falando do Arrasta Pra Cima. Eu acho que depois disso você também se transformou bastante no que você tá hoje, na forma que você tá, no que você tá atuando. Mas me conta da tua jornada, principalmente essa veia empreendedora que você tem. Olha, nem sempre foi assim, viu, Cláudia? Acredito. Eu sempre fui condicionado com aquela mentalidade, estuda, pra você ter um bom emprego e depois você se aposentar. Só que com 25 anos eu descobri o mundo do empreendedorismo e falei, cara, Com isso... 25? Com 25 anos, não foi tão cedo assim. A gente não tinha naquela época podcast como esse, a gente não tinha informações, né? Não tinha. Como a gente tem hoje. Parece que hoje tá mais fácil pro empreendedor, você concorda? Cara, eu concordo. Eu acredito assim, tá mais fácil, só que ele tem que fazer uma curadoria muito bem feita. A régua tá mais salta. Porque do mesmo jeito que a gente tem muita informação valiosa, a gente tem muita informação que às vezes leva ao erro. Então a gente tem que ter uma curadoria e um cuidado bem legal de que fonte a gente vai beber. Porque se a fonte estiver poluída, o resultado não vai ser tão bom. Mas se for uma fonte que empreendeu de verdade, fez acontecer, aí o negócio tende a prosperar. E aí, com 25 anos, eu me despertei para o empreendedorismo. Eu falei, cara, eu preciso criar alguma coisa. E ali eu criei o Portex, foi o meu primeiro produto. Já foi o primeiro, assim? Foi Já o primeiro... vou sair, vou criar, preciso fazer alguma coisa e criou... E ali eu comecei vendendo sacolinha, vendendo de porta em porta, normal e tal. E a coisa não ia. E você já era de São Paulo? Não, nasci em Campinas. Você nasceu em Campinas. Toda essa época essa do tua começo, trajetória foi Campinas. Começou em Campinas. E ali sacolinha vendendo em loja, tomei mais de 100 nãos para vender o primeiro produto. Aí quando vendeu eu fiquei... E mostrava testes? Você fazia tudo mesmo assim não ia? Mesmo assim, porque como eu fazia ele comprando tecido muito caro, eu comprava tecido por metro, não era? Depois, como foi evoluindo, a gente começou a comprar por rolo, depois comprava lote, e assim foi crescendo. Explica do produto. E era um produto, ele não vai da porta, você coloca ele na porta, não entra inseto, poeira e água e nada. E ele era um produto impermeável, com 2 espumas que eu desenvolvi, que ela não cheirava, não embolorava. Então você colocava na porta quando vinha aquela água de chuva, ou qualquer outra coisa que você não quisesse que passasse por baixo da porta. Depois eu fiquei surpreendido, depois que deu tudo certo e tal, a gente vendia muito para regiões que tinha escorpião, infestação de escorpião. Então, pera um pouquinho, mas eu queria... De onde que você veio essa ideia? Como é que você trouxe isso? Vou empreender e e aí teve essa ideia, me conta. Eu vi uma vez numa casa 2 vassouras amarradas com arame. E ali eu perguntei, eu falei, olha, pra que é isso? Não, é para não entrar bicho e tal. E eu achei interessante, eu falei, cara, que negócio interessante. E ali eu fui, depois a gente foi desenvolvendo, cortei garrafa PET, não deu certo, depois desenvolvi a espuma e assim foi que nasceu o Portex. Entendi. E aí ele foi vender. Então, bati em mais de 100 lugares, tomei não, o produto era muito caro, eu vendia por mais de R$25 um produto que o preço final dele hoje no mercado é R$20, R$25. Tá. E ali no começo, todo mundo achava muito caro, falava, não vai vender, tem aquela outra cobrinha de
De tecido, né? De areia, né? De areia, que eles fazem de areia e tal, e custava R$3, e aí o pessoal comparava o preço e não comprava. Daí, depois eu bati em mais de 100 lugares, no 103, eu lembro até hoje, eu vendi o primeiro. Você ficou contando ali? Porque eu registrava as visitas que eu fazia, Você né? registrava seus leads. Exatamente, num caderninho de papel. E ali, no 103, eu vendi. Eu falei, putz, isso vende, que bom. E ali depois vendi 10 peças, 50 peças, a hora que eu vi, não dava mais na sacola, eu desenvolvi uma caixa. E assim foi crescendo. Só que daí eu fui fazendo... Isso foi que ano? 2015. 2015, tá. Isso. E aí eu fui fazendo e o negócio não ia pra frente. Quanto mais eu vendia, aí como eu vendia, né, de sacolinha e tal, eu tomava... Às vezes o cara queria pagar em cheque, o cheque não tava com fundos, e aí comecei a... Foi todo um problema ali no começo. E eu falei, cara, o que eu vou fazer para isso? Eu tava começando a me desanimar, eu falei, como vou começar em eventos? Eu não sei nada de empreendedorismo, né? Tô começando agora, eu não sabia precificar direito, precificava errado, não contava. Você ia pelo feeling. Ia pelo feeling, total. Mas você acreditava no teu produto. Acreditava muito no produto, porque ele resolvia vários problemas. E ele vende muito, vende até hoje pra caramba. E aí eu Patenteou, né? Patenteei, E aí eu fui atrás de eventos, fui atrás de palestras, de eventos de empreendedorismo, e aí caí num evento que o cara fez um pitch lá, e olha a minha cabeça da época, a hora que ele falou, nós vamos pra minha ilha lá em Miami, fazer um retiro com empreendedores. Eu não tinha visto pros Estados Unidos, eu nunca tinha pisado nos Estados Unidos, nem ninguém da minha família. E aí ele ofereceu aquilo no palco, olha a minha cabeça, eu achei que eu ia ganhar uma bolsa pra ir lá. O cara já é multimilionário, mora numa ilha do lado de Miami, o cara vai levar empreendedores para desenvolver ideias, eu vou me inscrever. E aí eu me inscrevi. E era isso mesmo? Nesse programa de empreendedorismo, e aí eu fui selecionado, ele fez uma seleção de 15 pessoas, né? Eu fui selecionado, e aí chegou que custava R$50 mil para eu fazer parte do programa. Não tem almoço grátis. Não tem almoço grátis. Ali eu descobri. Não tem almoço There's grátis. No free lunch, baby. Não é porque o cara é rico, tá no palco, tem jatinho, tem uma casa lá em Miami, que ele vai te dar de graça. E aí, quando chegou aquela conta pra eu pagar, eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer? Eu tava devendo já, não sabia precificar direito, mas cheque você voltando. Se inscreveu pra ir? Quando você se inscreveu lá, significava que você aceitava o pacote, é isso? Não, quando eu me inscrevi, eu não sabia que tinha valor. Ele só falou então, assim, mas depois que você recebeu, você falou, parabéns, parabéns, foi selecionado. E aí eu falei, cara, o que eu vou fazer pra participar dessa mentoria? Eu vou. Você queria ir? Uma certeza eu tinha, que aquilo ia ser um divisor de águas. E aí eu ia estreitar relacionamento, network, viver o mundo do empreendedorismo. E aí eu fui lá em Campinas, eu fiz uma rifa, só que eu fiz uma rifa totalmente diferente. Adorei isso. Cara, eu tive 210 mirabolantes, fui dormir, porque eu tava minha cabeça fritando. A hora que eu acordei, eu falei, eu não tenho tempo de executar nenhuma das ideias mirabolantes que eu tive. O que eu sempre fiz na minha vida quando eu precisava levantar uma graninha? Uma rifa. É isso que eu vou fazer. Só que tem que ser uma rifa de R$50 mil. Então, o que eu fiz? Eu tornei a rifa um negócio interessante, porque rifa é um negócio chato, né? Se eu chegar com uma rifa aqui pra você comprar, você vai olhar... Eu não quero comprar uma rifa. Quero comprar. Às vezes compra só pra ajudar, mas não pelo valor que ela tem. E eu falei, como que eu vou gerar valor dentro de uma rifa? Eu fui em 8 estabelecimentos, falei pros estabelecimentos, eu vou criar um plano de marketing, vou trazer pessoas aqui pro seu estabelecimento, só que eu preciso de um voucher de desconto. E peguei 30% de um temaki numa temaqueria, academia, a matrícula da academia de graça numa academia, desconto pro show... Fui pegando várias coisas e agreguei na rifa. Então a pessoa comprava por R$25 e tinha mais de R$200. Peraí, isso aí já dá um business, isso aí. Já dá um business. Já dá um business, hein? Dá ideia. E eu já até pensei em fazer um negócio, porque é um negócio que eu... Essa rifa hoje eu uso como pilar de todos os meus negócios, porque eu chamo de win-win. Todo mundo ganha. Tô falando que já virou negócio. Então eu uso como pilar, é pilar do arrasto, é pilar que a gente vai conversar ainda, é pilar de todos os meus negócios. Porque na rifa, a pessoa que comprava, ela... tinha mais de R$200 de desconto, pagando 25. Todo mundo gosta de desconto. Quer dizer, estabelecimentos que as pessoas já conhecem, que você sabia que ia fazer sentido ali para as pessoas, você veio com isso. E sobre a sua rifa, em quanto tempo você conseguiu fazer esse montante? Foi 2 meses vendendo freneticamente na porta da faculdade, fazendo todo o movimento. Eu consegui levantar os R$50 mil e fui para a mentoria. O mais difícil não foi nem levantar Já fica aqui, gente. Olha que ideia fantástica. Parabéns. E o legal é porque ele tinha esse triângulo. As pessoas ganhavam desconto, então o dinheiro dela valia mais quando ela comprava a rifa, porque ela tinha desconto em vários estabelecimentos. Os estabelecimentos estavam trazendo pessoas novas para conhecer eles. E
do meu lado eu ficava com o dinheiro para participar da mentoria. Então era um negócio, um triângulo onde todo mundo ganhava. E hoje, quando eu olho o negócio, eu sempre olho isso. Tá bom, todas as pontas estão ganhando? Todo mundo tá feliz? Todo mundo tá sério? Porque isso quando você resolve um problema de todas as pontas e todo mundo sai feliz, aquilo ele tem um negócio que chama alcançado. Marketing gratuito. Todo mundo fala sobre aquilo. Então eu olho todos os meus negócios, eu olho a base da minha rifa lá de trás. Todo mundo tá ganhando, todas as pontas estão ganhando, todo mundo tá feliz. A gente vai ter marketing gratuito, todo mundo vai divulgar esse produto. E aí, participei da mentoria. O mais difícil foi conseguir o visto. Foi um desespero. Foi atrás. Fui atrás do visto, aí consegui uma pessoa que já tava aquelas agências que já estão na fila do visto, e fui lá. Você teve que pagar. Fui pra entrevista, que foi R$500. Mas aí eu paguei com o próprio dinheiro que eu tinha levantado ali. E aí, aquele negócio, será que vai sair o visto? Saiu o visto. Fui o primeiro da minha família a pisar nos Estados Unidos e fazer esse programa de mentoria. E aí, nesse programa de mentoria, esse mentor, inclusive, nós hoje já escrevemos um livro junto, é o Ricardo. Esse aqui você esse falou aqui é que o trouxe plano pra B. mim, esse aqui né? é o presente pra você. Olha só, gente. A gente tava falando o seguinte, que o plano B é o quê? O plano B é o seu plano A, só que ele refeito, né? O plano B é fazer o plano A dar certo. Exato. É isso, é sobre isso, né? E aí eu falo sobre o manual da reinvenção do empreendedor. Para mim, o empreendedor que não sabe se reinventar, vai chegar crise, vai chegar alguma coisa, ele vai pro buraco. Vai desistir. Vai desistir, vai quebrar. vai ter algum problema, vai quebrar. Eu acho que quebrar tudo bem, desistir, né? Porque quebrar, dependendo do negócio... dependendo, né? Se a pessoa quebrar só financeiramente, tudo bem. O problema é quando ela quebra emocionalmente. Exato. Né? E aí fica muito mais difícil né? Você acaba desistindo e frustra. Bom, conhecemos vários assim, né? E eu acho que aqui a gente tem um conteúdo inspirador para ajudar nisso, não é? É muito legal. 6 passos para reinvenção. E eu quero que você, eu conto por favor, um pouquinho da minha história, conto um pouquinho de Shark Tank. Vou autografar aqui. Vou autografar, pode deixar. Vou deixar aqui. E aí fui para essa mentoria, cheguei lá, os caras falando de avião, e eu, caramba, será que dá para ter um avião? Para mim, avião era só aquele de linha que passeava, e um mundo completamente diferente. Quer dizer, você estava chegando agora, era a tua primeira viagem internacional, era a tua possibilidade ali de... Minha primeira mentoria. Tua primeira mentoria, tua possibilidade de colocar tuas ideias para as pessoas, para especialistas, e as pessoas já estavam bem mais à frente, né? Todo mundo ali já consolidado com seus negócios, era uma mentoria de R$50 mil, né? Então, isso em 2015, R$50 mil hoje, não é o que era R$50 mil, é como se fosse uns 80 mil hoje, eu acredito. E ali cheguei, vi esse mundo maravilhoso, tive contato com empreendedores, minha cabeça explodiu, foi fantástico, e aí depois voltei para casa. Eu acho que esse foi o pior baque, assim, foi, cadê aquele mundo empreendedor, aquela galera visionária e tal. E ali eu passei mais um ano ali aos tropeços, até que um dia que esse mentor me liga. E ele fala, eu tive uma informação, porque mentor bom tem informação privilegiada. O Shark Tank tá indo pro Brasil. Inscreve teu produto. Você foi um dos primeiros na primeira Fui na primeira edição. O Shark Tank tava vindo pro Brasil, 2016. Maravilha! Comecei em 2015, 2016 eu acompanhei, mandei mentoradas minhas pro Shark Tank. Foi legal. Então você foi aí junto com essa leva. Nessa primeira leva, experiência do Shark Tank. E foi uma experiência incrível. Eu tomei mais 5 nãos para rechear a minha história de nãos. Mas sempre que eu tomo um não, Cláudia, eu pergunto por que não. É por que eu não? Da onde vem a essência desse não? Você quer o feedback. Porque quanto mais... onde que eu posso aprender? Hoje eu posso aprender com isso? A minha mentalidade, quanto mais não eu tomo, mais perto do sim eu tô. Nenhum empreendedor não toma não. Todo mundo toma não. É o que a gente fala o seguinte, ó. O não você não tem, porque você nem foi, né? O pessoal fala, não, o não eu já tenho. O não, você não tem. Você não foi ainda, você não apresentou. Então você não tem nem o não, nem o sim, né? Enfim, não tem nada, então, exato. O não tá mais perto do sim, gostei também. A gente aprende aqui. Quanto mais não você toma, mais perto do sim você tá. Você vai se aperfeiçoando ali. E ali eu cheguei Shark Tank, eu falei, cara, eu vou falar com 5 bilionários, minha vida tá feita. Cheguei lá, tomei 5 nãos, um balde de água fria, voltei para casa, falei, caramba. Só que através desse mentor eu consegui uma reunião com o Apolinário, né, depois, e aí foi a reunião mais difícil da minha vida, porque eu tinha que reverter um não. E ali eu cheguei para o Apolinário e falei, olha, Apolinário, meu produto é simples, ele não brilhou teus olhos, eu já entendi, só que é um produto para porta. Tirei o foco dele do produto e fui colocar o foco dele no mercado. Eu falei, quantas portas existem no Brasil? A gente está vendo aqui, ó, 24 andares, cada andar tem 4 apartamentos, cada apartamento 6 portas.
Então nós estamos falando, imagina no Brasil inteiro, se a gente pegar 1, 2% desse mercado, eu fiz uma brincadeira com ele. Eu falei, ó, se nós pegamos 1, 2% desse mercado, nós estamos ricos. Não, nós não, né, Apolinário? Eu tô rico, porque você já tá faz tempo, né? Olha o pitch! Adorei! E ali ele deu risada, a reunião que era para ser 15 minutos, ele já me levou para a sala de advogados para conferir se eu tinha patente mesmo. Eu dei o processo lá do NPI para eles conferirem e tudo mais. E ali no final de 2016 eu tava... Ele topou fazer um teste, a gente fez um teste na Polishop, esse teste vendeu tudo, eu fiquei 4 anos distribuindo esse produto na Polishop. Você ficou na Polishop trabalhando junto lá? Não. A Polishop era minha cliente. Sim, era você fabricava o produto e mandava, mas você não ficava lá dentro da Polishop para acompanhar os números? Não, você só... eu era como se fosse um fornecedor mesmo, a Polishop é minha cliente. Eu fabricava, da fabricação eu entregava no CD da Polishop e eles distribuíam pelo Brasil inteiro. Que bacana. E a gente ficou 4 anos lá, de 2000 e... Foi a grande virada. Foi a grande virada. Ali eu aprendi a organizar a empresa, aprendi como que fazia tudo, aprendi, né, com uma empresa que não atrasava, Polishop, tudo pagamento certinho. E ali me facilitou muito minha vida, que eu só tinha que produzir. Eles faziam marketing, eles faziam a distribuição, eles faziam tudo para mim. Eu tinha que fabricar. Mas assim, você vendeu exclusividade, você vendeu o teu produto para eles. Exato. Tá. Exato. Aí a gente desenvolveu uma marca... A patente é sua. A patente é minha. Tá, você ganha royalties. E aí eu desenvolvi uma marca exclusiva para Polishop, então de Portex, que o Apolinário olhou para minha cara e falou, esse Portex é meio nome de pobre, né? Eu falei, Apolinário, perto de você eu sou pobre. Aí eu falei, não, e aí a gente desenvolveu uma marca chamada Dorsil, que foi distribuída exclusivamente pela Polishop, a marca Dorsil, e distribuímos lá por 4 anos, de 2016 até 2020. E você tem royalties dessa Dorsil? Então, em 2019 foi concedida a patente. Tá. E aí eu vendi a operação, vendi os licenciei para distribuição, não para a Polishop, para uma outra empresa. Tá. E aí eu ganho royalties até hoje de tudo que é vendido e distribuído no Brasil. Você consegue falar um pouquinho do valuation, números que você ganhou no começo? Eu não... Não vai abrir pra gente. Esses números eu não falo muito não. Mas enfim, você conseguiu mudar toda a tua vida. Mas para mim foi uma grande disrupção, porque eu criei uma empresa em 2015 de um produto, na verdade não era nem, eu nem chamava de empresa, era um produto, 2015. 2016 eu estava em distribuição nacional pela Polishop, e 2020 eu vendo operação. Tá, então, pra mim foi você recebeu um valor de uma vez, ou você ficou recebendo aos poucos? Fui recebendo aos poucos, né? Ninguém chega com uma talagada. Ninguém com cheque, assim, pra não existe. Tá. Ninguém chega com uma talagada. E você assim. conseguiu realizar sonhos, é o suficiente. Daí eu comecei, aí de eu ir para os Estados Unidos, eu viajei para todos os continentes, realizei todos. Você pegou esse dinheiro e fez uma série de coisas. Fiz uma série de coisas, e aí em 2019, conectando com novas pessoas, eu me mudei para Alphaville, aqui em São Paulo, saí de Campinas, vim para Alphaville, e ali comecei a desenvolver outros negócios. E aí entrei no marketing digital, lancei meu curso ensinando exatamente o que eu fiz, criar um produto zero, escalar, delegar e apresentar para o investidor. Então, esse curso foi bem legal, tive mais de 500 alunos, que eu lancei lá em 2019. E aí, entrei no mercado digital, depois abri um espaço de eventos, fui fazendo várias coisas. Você foi empreendendo, empreendedor em série. Exatamente. Mas, enfim, aqueles conceitos que você usou ali no teu produto que você levou para o Shark, e toda essa bagagem te fez um empreendedor melhor, né? Mais resiliente também, e mais atrevido, né? Enfim, de procurar pessoas, de empreender mesmo, né? Não, com certeza. E todo o networking que eu tive, dos contatos, tanto dessa mentoria, quanto lá na Polishop, porque depois eu comecei a conversar com as pessoas e comecei a ser chamado, né, para eventos, comecei a dar palestras, comecei a dar mentorias, lancei meu livro. Então isso foi me trazendo um network fantástico. Te trouxe para o grupo, exatamente. Te trouxe para o clube. Na verdade é o clube. Esse clube dos milionários, ou esse clube dos grandes aí, né, que tá bem... Hoje eu sou amigo dos caras que eu era fã, né? Então isso para mim é uma alegria. No clube. Isso para mim é uma alegria sem fim, assim. Eu poder fazer um evento que nem o Arrasta, fazer a minha mesa, os caras gigantes sentarem na minha mesa, estarem ali, e a gente lutando por um propósito ideal, é muito massa. Inclusive o Arrasta que vai ter em dezembro, você estava falando de uma das atrações aí, né? E a gente vai ter grandes nomes, como a Loki, a gente vai ter grandes nomes, ixi, tem uma lista aí gigantesca. Mas assim, até falar um pouquinho, eu queria que você contasse, que eu achei muito bacana, e quando a gente se conheceu, você falou bastante do Arrasta, queria que você falasse um pouquinho do objetivo, né, do propósito do Arrasta, que eu acho fantástico. Então, e aí 2020, acho que é até legal eu falar esse ponto antes, que foi a minha primeira viagem missionária.
Eu fiz uma viagem para a África em 2020, conectei com algumas pessoas e ali tive esse convite. Eu falei, caramba, eu já tinha ido nesse momento para a África do Sul, mas para fazer safari, para conhecer e tal. E ali me convidaram para fazer uma viagem missionária. Eu falei, caramba, eu quero participar, quero viver isso. E aí fui para Angola, numa região que chama Kamizungu, fica perto de Luanda, ali acho que 50 quilômetros de Luanda. E é uma região que os caras não tem nada, não tem água, não tem... Assim, é terrível. Eu vi a condição que as pessoas viviam, eu fiquei extremamente revoltado. Falei, cara, como que alguém pode viver desse jeito, né, nessa situação? E ali eram os refugiados de guerra, tem toda a história de guerra de Luanda que aconteceu, eles tiveram que fugir, e aí eles não podem ir para a cidade, eles ficam nesses conglomerados e tal, e é no meio do mato, assim, literalmente. E ali, como eles falam português lá em Luanda, eu fui chamado para dar uma palestra. E aí eu dei essa palestra, falei sobre algumas coisas relacionadas a princípios, falando sobre semeadura e colheita, falando sobre princípios mesmo de vida. E ali, no dia seguinte, chegou um menininho e me ofertou o tênis dele. Eu olhei para aquilo e falei, caraca, o cara não tem onde morar, não tem onde comer, ele tá me dando o tênis dele. E depois eu vi que algumas mulheres... Como gratidão, gratidão por eu ter feito aquela palestra. Algumas mulheres, elas comem a casca da mandioca, chama quizaca. Não comem nem a mandioca, é a casca. E aí começaram a também me dar ramos da casca. Aquilo toca, né? Eu olhei, eu falei, cara, ali eu aprendi um princípio. Eu falei, cara, ele não tem nada, ele tá dando tudo que ele tem, né? Por gratidão, por a gente ter ido ali, ter falado uma palavra, ter dado um abraço e tal. E aquilo tocou, de certa forma, as pessoas, né? E acho que é isso que acontece, né? E eu voltei pro Brasil morrendo de vontade de fazer algo. Morrendo de vontade de fazer alguma coisa. Só que eu voltei pro Brasil, isso foi em fevereiro de 2020. Voltei pro Brasil, março, lockdown. Pandemia, ninguém sabia o que ia acontecer. Sua cabeça ficou fervendo, porque eu sei que você é super ativo, enfim, deve ter... Não, eu não parei um dia. Todo mundo fala assim, cara, louco. Continuei e tal. E nessa caminhada, tudo, você vê, toda a minha história eu falo de relacionamento, networking, as conexões que eu fiz, cada conexão me foi um trampolim para ir para o próximo nível. Sempre pensando naquilo lá, do win-win, né? Onde todo mundo pode ganhar nesse meio aqui. E aí chegou um vizinho meu lá de Alphaville e falou, cara, eu já tinha feito alguns eventos, né? Ele falou, tem um cara para me ajudar a fazer um evento, quero fazer um evento no Allianz Parque. Eu olhei pra cara dele assim, falei, Allianz Parque? Ele, tá tendo uns eventos de carro, de drive-in lá no Allianz Parque. E aí ele me trouxe um mapa mental. Eu sou pautado em números, eu olho o número na hora. E eu olhei tinha os valores, né, para aluguel, papapá. Eu olhei, eu fiz uma conta de cabeça assim, falei, cara, essa conta fecha. Isso aqui é uma oportunidade. Isso em plena pandemia, né? E foi também bem, né, inovador isso, né? Sim, tava tudo parado. Foi o jeito que o Allianz Parque, na época, arrumou de fazer algum movimento, né? Que foi os eventos de drive-in. E eu olhei pra ele e falei, a conta fecha, só que o pitch tá muito confuso. Aí eu falei, tem que fazer assim, assim, assim. E ele curtiu a minha dica. Achei que, né? E já era esse nome? Encaixou. Não, ainda não tinha o nome o evento. Tá. Ainda não tinha o nome o evento. E aí ele ficou pensando e tal. Ele falou, você não quer ser meu sócio no evento? Aí eu olhei pra ele, eu nem conhecia o cara, eu não sabia. Cada coisa que acontece na tua vida, né? Falei, caramba, né? Cada uma. E aí tal. E aí eu fui pra casa, falei, deixa eu ir pra casa. Aí fui pra casa, fiz uma meditação, fiz uma oração, senti paz sobre aquilo. Eu falei, a conta é essa. Se der tudo errado, a gente toma 100% de prejuízo, você vai pagar metade? Você tem esse dinheiro pra pagar? E ele falou, tem. Eu falei, então tá bom. Então metade eu garanto também, vamos pra cima. E ali a gente começou o movimento do Arrasta. E a gente fez um modelo que os próprios patrocínios, palestrantes, a gente já financiava o evento. E aí, chegando nisso, a gente estava tendo algumas experiências dos eventos do Allianz Parque que era muito difícil. É totalmente diferente você vender ingresso para carro do que para pessoa. Para carro, a tomada de decisão é totalmente diferente. A pessoa, ela primeiro tem que ter um carro em São Paulo. Segundo ponto, ela não compra de alegre. Ela sempre vai ligar para alguém, você vai no carro comigo? Porque lá ela não vai poder fazer networking. Então ela precisa de pessoas do carro, senão ela não compra o ingresso no escuro. Então é um processo. E a gente viu que os eventos lá estavam tendo muita dificuldade para vender de carro. Eu falei, cara, vamos fazer um preço barato, porque eu quero ter casa cheia, aquele movimento lindo, cheio de carros bonitos. E aí, com a soma de toda a portaria, dá 30 mil reais. E aí eu virei pra ele, eu falei, olha, 15 mil reais hoje faz diferença na sua vida?
Falou, não, por quê? Eu falei, porque não faz na minha também. Eu tive aí contei a experiência, eu tive uma experiência assim na África, papapá, eu queria destinar essa doação desses ingressos pra África. Aí ele deu uma pirueta pra trás, ele falou, cara, eu morei 1 ano na África. Ai, não acredito. E eu não sabia dessa história dele. E Cara, ali que encontro, conectou, hein? conectou em um evento que era, né, os 3 pilares de conteúdo do evento, que é marketing digital, empreendedorismo e espiritualidade. A gente traz pessoas, os maiores E vocês nomes são sócios hoje? desses 3 segmentos. E aí a gente incluiu a solidariedade depois que a gente fez esse movimento. Nós fizemos 2 eventos juntos. A partir do 3º evento eu comprei a marca dele. Tá. E hoje Você eu tá conduzindo hoje. tô à frente sozinho do Arrasta. Mas continua com o mesmo propósito, né? Inclusive vai ter em dezembro, né? Vai ter em dezembro, 1, 2, 3 de dezembro, lá em Alphaville. E aí Vai nós ser em que temos lugar de Alphaville? no Espaço Rise. Tá. Bem na entrada, o lugar E a capacidade é para quantas? 1.000 pessoas. 1.000 pessoas. É, vai ser um evento lindo. Que legal. Estarei lá, hein? Você vai estar conosco. E eu acho assim maravilhoso porque você tem bastante isso, né? O que a gente fala de give back, né? E principalmente você tem esse olhar para pessoas. E poucos, eu posso falar isso com certeza. Eu acho que poucas pessoas da sua geração, principalmente, têm essa preocupação em fazer esses trabalhos para comunidades, né? Essas doações, assim, da forma com que você faz, Diego. Eu acho que tem várias pessoas que fazem, sim, mas da forma com que você faz, da forma com que você está sendo reconhecido e é reconhecido, eu acho que são poucos. Então, parabéns aí. Eu vejo isso como um dom, não vejo isso como um... Eu acho que foi algo direcionado para mim, algo que, na verdade... É uma coisa natural. A gente fez 3 eventos até hoje, estamos indo para o 4º, né? Foram mais de milhões doados, mais de 40 casas construídas na África, criamos um núcleo de musicalização aqui no Brasil, fizemos um projeto de microcrédito no Nordeste, então a gente não dá só o peixe, a gente ensina a pescar, que é um projeto que a gente empresta para a pessoa comprar uma pipoqueira, comprar alguma coisa para ela empreender e ela tem que devolver esse dinheiro para a gente reemprestar para outra pessoa. Que legal. A gente fez esse projeto de microcrédito na África também. Então a gente tem feito vários projetos. Você conhece o projeto Dona de Mim, da Sônia Hess? Não conheço. Exatamente esse para mulheres. Que legal. Que são microcréditos, por exemplo, para uma pessoa que precisa comprar um determinado material para trabalhar, precisa comprar uma geladeira para guardar as quentinhas, né? Que precisa... Exatamente isso, é um sucesso, já tem acho que uns 4 anos esse projeto dela, exatamente igual ao teu projeto. Depois eu vou até te apresentar. E a Sônia Hess é uma, né, CEO da Dudalina, uma das maiores, já premiada em Forbes e várias... tem um trabalho gigantesco aí, hoje também super empresária, mas muito dedicada também a essas questões. Eu preciso fazer essa conexão de vocês. Pô, que legal. Vamos conectar. Vai ser fantástico. Já quero saber desse projeto. Sim, ela tá sempre com a Luísa, e a Luísa Trajano, realmente elas trouxeram isso, né? Muito forte para ajudar pessoas, para ajudar mulheres. Só que no caso do Grupo Mulheres do Brasil, esse dinheiro vai para mulheres, né? Normalmente são coisas... E são empreendimentos de mulheres, negócios de mulheres, mas muito parecido com o seu, e eu vou fazer questão da gente sentar para vocês se conhecerem, para a gente ampliar isso, né? Juntar forças, porque tem muito a ver o que você está fazendo. Que legal, que bacana. Mas assim, eu fico muito feliz porque sabe o que acontece? A gente sabe que, principalmente quando a gente está falando de instituições financeiras, de créditos, microcréditos, são pessoas que, imagina, elas nunca vão ter acesso, não teriam acesso. Não tem nome, não tem documentação. Então, qual é muita dificuldade? São barreiras, né? Por conta do nosso sistema bancário. Então, ver ações como as suas, que você conseguiu idealizar isso e trazer, é uma transformação na vida dessas pessoas, né? E acho que você percebe isso. Não, total. Agora, imagina, você está pensando nisso, né, em lugares que tem instituições bancárias. A gente faz isso até num campo de refugiados no Malau, que a pessoa está lá como refugiada, ela não é nem parte daquele país. Então, imagina ela ir lá, e até foi legal a gente ter feito, que a ONG ficou meio assim, não, mas se eles não devolverem o dinheiro? Eu falei, se não devolverem, pelo menos fomentou. Todos devolveram o dinheiro. Então, um comprou tomate, vendeu na feira, com o lucro ele pagou, a gente agora tem a condição de reemprestar. Exato. O outro comprou um tomate, uma banana, enfim, e fez isso girar. E a gente replicou esse projeto aqui no Nordeste, junto com o Instituto Paulo Vieira. E esse projeto ainda está
em andamento. É o que a gente vai focar esse ano. Agora, na Uhum. quarta edição, depois a gente tem um alinhamento com todas as ONGs que recebem, né, os valores do Arrasta. E eu falo, cara, eu quero focar em microcrédito, porque é um negócio que a gente empresta, o cara, ele se ergue, ele devolve o dinheiro, a gente consegue reemprestar. Então, é um fluxo É isso mesmo. contínuo Uhum. e que a gente pode fomentar o empreendedorismo, fomentar uma dignidade, porque às vezes a pessoa recebe uma doação, beleza, no mês que vem ela vai precisar de uma doação de novo. Uhum. E eu não estou ignorando isso, tem pessoas que estão numa situação que precisam realmente, mas quando a gente fomenta e fala assim, não, agora você vai ter um negocinho, vai vender o tomate, vai vender... Ela começa a ter uma dignidade, porque ela começa a ter um fluxo, ela começa a trabalhar, ela começa, enfim, ver outra realidade para a vida dela e não ficar ali só passivamente recebendo, né? Muito bacana. E aí, resumindo tudo o que você está fazendo hoje, qual que é teus negócios? Você está com Arrasta para Cima, você está com o podcast, você está em parceria aí para esse microcrédito, né? O que mais que você anda fazendo nesse nosso mundão? Hoje a gente tem como se fosse uma software house, mas a gente não gosta nem desse nome, né? Como se a gente fosse um ateliê mesmo, onde as empresas procuram para desenvolvimento, principalmente as startups, né? Desenvolvimento Uhum. da parte de tecnologia. Tecnologia. Então a gente aloca squads, a gente aloca, em alguns casos a gente vira até CTO das empresas, né? Que bacana. E tô com esse projeto, tô com a Rasta e ainda recebo os royalties do Portex, né? Que bacana. E me conta uma coisa, olhando a tua família, olhando a tua história, você realmente furou bolha. Você realmente tá puxando aí família, amigos, né? Várias pessoas que fizeram parte lá do Diego quando jovem, quando estava começando a empreender. E você inspira essas pessoas também, né? Qual foi, assim, a tua pessoal, qual a tua maior realização? Qual foi a tua realização com tudo isso, com seus ganhos, com tudo que você conquistou? Olha, pra mim, eu lembro até hoje, primeiro salário que eu tive na minha vida, eu fui com 18 anos, eu fui militar, né? Fui aluno do exército e ganhei um Uhum, salário. E aí depois eu virei oficial do exército. Com o primeiro salário eu comprei uma geladeira pra minha mãe. uhum. Isso pra mim foi uma grande realização, porque o primeiro dinheiro que eu podia ir naquela idade, ir pra festa, ir pra não sei o que lá, eu fui lá e investi numa geladeira pra minha mãe, que ela tem até hoje, inclusive. Eu comprei uma geladeira que na época era tão boa que ela tem a mesma geladeira até hoje. Então, para mim foi um orgulho. E poder ajudar sempre que eu posso, poder estar junto, poder, enfim. Para mim, hoje, a família, por mais que eu quebrei uma barreira e hoje eu vivo um mundo completamente diferente deles, e a gente tem alguns conflitos de pensamento, Claro. mas para mim é uma alegria, por exemplo, vendo a Arrasta, minha mãe vai lá, tá comigo nos Família, né? bastidores, então tá Uhum. sempre junto, né? Conseguir trazer isso, né? E aí, quando a gente está falando que você faz parte desse clube onde você se inspirava nessas pessoas e hoje são partners, né? São parceiros seus ali. Tem alguma dessas pessoas que você pode citar que você tinha como inspiração e que hoje você está fazendo alguns projetos juntos? Cara, pra mim, assim, o cara que me inspira demais se chama Paulo Vieira. Sim, maravilhoso, Cara, né? eu antes de conhecer ele, eu conheci a filha dele. A gente fazia uma Uhum. célula, ela foi lá em casa um dia numa célula, e o que ela sabia de Bíblia, assim, na ponta da língua, eu falei, cara, ela vive na casa dela o que ele fala realmente. Uhum. Depois eu acabei conhecendo ele já palestrou em 2 vezes no Arrasta, estamos indo pro Sim. terceiro ano, e conhecer ele pessoalmente, ver o que ele prega, para mim é uma inspiração. Eu não tenho intimidade com ele, não frequento a casa dele, mas dos momentos que eu tenho com ele, assim, eu vejo que é um cara de verdade, que eu me inspirava e hoje eu tenho a felicidade de ter ali no nosso evento, né? Que também teve a trajetória dele até Não, chegar e o onde que ele chegou, fez né? agora, né? Ele Sim. alugou o Allianz Parque e não foi com carro, né? Botou 30 mil 30 mil pessoas. pessoas, eu fiquei impressionada. Eu Foi tinha mandado incrível. mensagem para ele, imagina. Eu falei, ele só vai ver essa mensagem daqui a 2 meses. Eu acho que o que ele fez, assim, foi uma disrupção, né? Ele foi o Aham, primeiro e foi um evento incrível. Eu tava lá, tive a felicidade de ser convidado para estar na área aham, VIP lá, aham. observando, mandando energia positiva, aplaudindo e vendo tudo que ele estava construindo. E ele é um cara que você vê que ele é um cara que não chegou hoje, né? Ele é um cara Exato. que Ele está aí teve inspirando a jornada pessoas, dele. teve a jornada dele, Chamado também, né? tem uma história de superação também, ele não Uhum, veio de facilidades e o império que uhum. ele construiu. E o mais importante para mim, o tanto de pessoas, o que ele fez no Arrasta no passado, eu vou falar para você,
foi incrível. Para mim foi um divisor de águas. É. A gente chamou ele para dar uma palestra, ele deu um mini treinamento. Ele abriu e falou: senti de dar isso aqui. O Que mini bacana. treinamento que ele fez sobre orgulho, sobre algumas coisas, quebrando algum. Nossa, São princípios, né? E isso mexe com as pessoas. A gente precisa ficou trabalhar isso. marcado na história do nosso Que movimento bacana. lá. E quem ainda você tem como referência e tem aí para conhecer, enfim, que eu sei que o seu network é maravilhoso, né? Mas tem alguém que você realmente é fã, tem inspiração e que você ainda não... Cara, eu não digo que eu sou fã, eu já tive essa fase assim né? Hoje em dia eu vejo as pessoas como Inspiração, né? como normais, mas tem várias pessoas que me inspiram. Acho que o Abílio Diniz é um cara que eu não conheço, que tem uma história fantástica enfim. A própria Luísa Helena Trajano, que você citou aqui, eu não a conheço, mas eu acho que ela também inspira Já tá convidado para o nosso próximo evento. Tem data, tá? Bora, vamos aí, ó. Vou conhecer. Já tem data Hoje tá aqui. mais fácil conhecer as pessoas que eu admiro. Semana que vem, tá? Já vou semana pegar que vem? semana Aqui que em São vem Paulo? o evento, Que coisa boa. Então eu acho que são pessoas que eu admiro, que eu já vejo empreendendo, fazendo, acontecendo, e que são pessoas que eu sei que para estar onde estão, eles ajudaram muitas pessoas, Claro, né? claro. Ninguém se torna grande se você não puxar pessoas junto e criar movimentos de realmente fazer acontecer, né? De fazer as pessoas... porque um cara para estar lá em cima, ele vai precisar de todo um suporte. Esse suporte são pessoas que às vezes são até melhores do que ele, só que quem impulsionou foi o movimento dele. Então é um negócio Sim. do famoso win-win. Volta lá na minha rifa. Ah, eu adoro isso. Eu adorei essa conversa. Eu adoro a tua metodologia e principalmente a forma com que você tem um perfil que parece ser conservador, mas eu acho que dentro de você realmente fica aí trabalhando os seus sonhos e trator, né, para ir atrás dos seus sonhos. E eu acho que isso você também acaba sendo inspiração de muitas pessoas, né? Eu acho que o nosso maior legado, meu, teu, principalmente de pessoas que vieram de uma realidade, né, diferente. Eu vi de uma realidade diferente. Então, quero dizer, eu tive que buscar. Eu tinha sonho, né, de crescer, de ajudar a família, de fazer uma série de coisas. Eu conseguia, mas é muito trabalho, né? A gente trabalha o tempo todo. E eu acho que realizar tudo isso, ser reconhecida naquilo que você está fazendo e principalmente saber que você está ajudando, inspirando pessoas, eu acho que acho que é a maior recompensa que a gente tem realmente, né? Não, com certeza. A hora que eu fui, depois que a gente fez todo o movimento da raça, doamos mais de 1 milhão, a gente foi para África, né? Fui lá ver o que estava sendo feito. A hora que eu peguei na mão de uma pessoa que tinha recebido uma casa e vendo aquela alegria, ela agradecendo, e eles têm, né, eles dançam, eles são alegres, eles têm todo um jeito de comemorar. Eu olhava para casa, não tinha nada, não tinha um colchão, não tinha nada, mas a pessoa já estava tão feliz que não caía água na cabeça dela. Teve uma mãe que a gente encontrou que ela perdeu um filho, né? Porque desabou a casa na cabeça da criança. E ela falou, olha, só de eu saber que isso não vai acontecer de novo para mim. Então, assim, são coisas... tão pouco, né? Que pra gente... E uma casa lá você constrói com $2.000. Então, $2.000 você dá um abrigo para uma família. Às vezes, essa família tem 7, 8 pessoas. E toda essa renda do evento é revertida para essas ações. Isso, a gente tem 4 ONGs, né, que recebe. O que a gente faz? A gente faz todo o modelo do evento, ele se bancar, e a gente tem hoje o nosso produto que chama Master. E aí desse Master a gente paga, né, as pessoas que dão os treinamentos e tudo mais, e dali saem as doações. No primeiro evento era só os ingressos, né? Depois a gente criou esse Master a partir do segundo evento. Aí no segundo evento foi 1 milhão de doação. E aí fomos crescendo com esse produto. Evento anual, né? Eu faço uma vez. Todo mundo fala, faz mais arrasta. Eu tenho certeza que depois você vai pensar nisso em outro modelo, porque a tua cabeça é muito de empreendedor. Eu adorei você aqui. Eu queria que você passasse algumas dicas, que você desse algumas considerações finais e que principalmente você falasse como que as pessoas conseguem te encontrar, te acompanhar e, enfim, fique à vontade para você falar. Cara, todo mundo fala que não tem atalho, né? Uma vez quando eu comecei a empreender, eu cheguei para um empreendedor que ele já tinha um certo sucesso, e eu perguntei para ele o que eu fazia. Ele falou, cara, você vai ver várias pessoas disparando, bombando e tal, e essas pessoas, do jeito que elas sobem, elas descem. Seja constante, seja conciso. Acho que essa é a primeira dica. Mas nesse constante e conciso, se você quer acelerar, conecte com as pessoas certas. A minha vida foi muito assim. Eu criei um produto em 2015 e 2016 eu estava em distribuição nacional, numa empresa maior varejista do Brasil.
Então, como que foi isso? Através da conexão do Shark Tank. Só que eu me conectei com pessoas de verdade. Eu conectei com pessoas e eu poderia, mais do que isso, eu podia agregar. Se eu acrescentei uma cifra de 0,1 na Polishop, para mim eu cumpri o meu processo de ajudar eles em acrescentar um 0,1 na 0,1, 0, ou 1%, eu não sei quanto que agregou no faturamento deles, mas eu tinha algo para agregar e me conectei com as pessoas certas. Então, seja conciso, não se iluda, não olhe para as pessoas que estão disparando a qualquer custo que elas vão cair, mas nesse movimento tem como acelerar, Boa. tem atalho, você tendo como agregar valor a pessoas de valor. Que legal. Que busquem pessoas de verdades, histórias de verdades, É né? isso aí. Parabéns pela sua jornada, parabéns pelo Obrigado. evento. Sem dúvida nenhuma vai ser sucesso. E queremos você lá, hein? Estarei lá com vocês com todo prazer. E aí a gente vai se falar mais vezes, com certeza. Combinado, Cláudia. E parabéns pelo Ela Invest, parabéns. Você está falando tanto de mim, né? Mas parabéns pelo todo o seu movimento, as pessoas que você impacta, todo o ecossistema que hoje você está à frente. Para mim é uma inspiração também. Desde o dia que eu te conheci, eu te admirei por tudo isso. E cada vez que a gente conversa mais, eu estou conhecendo um pouquinho mais. Você me contou nos bastidores algumas novidades ali. Fico mais feliz por você, por estar impactando mais pessoas e ser uma referência do empreendedorismo, ser mulher, né? E fazendo tudo isso que você está fazendo. Bacana, obrigada. Essas novidades são mais trabalhos, né? É mais trabalho. Por enquanto, né? Com certeza. Mas legal. Muito obrigada também e sucesso para você. Obrigado, Cláudia.